Olá, aqui é o Guilherme Alonso. E aí pessoal, aqui é o Eduardo Tambellini. Estamos começando o Credcast, episódio número 1. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e Faico. Ninguém gosta de ser cobrado. Também foi o primeiro cara a emitir o primeiro boleto. Cobrança naquela época era um negócio meio que doloroso, né? Rock Balboa era cobrador. Você pode falar agora? Dando início, né, ao nosso Credcast, a gente está muito feliz com essa iniciativa. Por que a gente começou essa iniciativa? Eu e o Eduardo Tambellini, a gente está aí sempre gravando conteúdo junto, sempre fazendo coisa junto. Fora isso também, a gente vai falar hoje sobre história de cobrança, nosso primeiro episódio. Mas a iniciativa do Credcast é para realmente poder produzir conteúdo sobre crédito e cobrança de uma forma bem especializada para ajudar os mais diversos segmentos que empresa que não faz cobrança, que empresa que não concede crédito hoje, né? A não ser que ela tenha outro tipo de forma de pagamento, mas a grande maioria está nesse cenário. É isso aí, Guilherme. Eu estou muito feliz aqui também. Como vai, pessoal? Foi uma honra a gente fazer nascer essa ideia do podcast, o Credcast, e acho que é uma grande oportunidade. O mercado muitas vezes carece de conteúdo. A gente tem muitas vezes demandas, pessoas que às vezes até me chamam no LinkedIn, fazem perguntas, que a gente, acho que através desse canal, está com o objetivo de levar mais conteúdo ao mercado de crédito e cobrança. Então, acho que começa hoje aqui essa iniciativa que a gente espera que vai ser bem duradoura aí para todo esse mercado e a gente espera contribuir bastante. Sucesso, Tambellini. Para nós. A ideia aqui é a gente contar um pouco de perspectiva histórica, né? Com base no livro que o Tambellini escreveu. Depois, se o Tambellini pode falar pra gente um pouco mais onde que pode encontrar esse livro, onde que você pode comprar ele. E depois, mas só que a ideia é realmente contar como que começou a história do crédito no Brasil, como que começou a história da cobrança no Brasil, quais foram os marcos, por que é importante, né, saber da história também, né, Tambellini? Eu acredito que quando a gente sabe um pouquinho da história, a gente consegue ver o processo evolutivo desse cenário e consegue ver por que as coisas estão sendo feitas da forma que estão sendo feitas hoje. Eu acredito muito nisso, né? Acho a história importante para a gente saber o passado, entender a conjuntura, o que aconteceu, como é que as coisas andaram, e como é que eu vou para o futuro, né? Eu acho que isso ajuda a gente a saber um pouquinho das perspectivas futuras. Eu queria falar um pouquinho, não só do Brasil, né? Vou pegar um pouquinho essa ideia tua da gente falar um pouquinho da história e falar um pouquinho sobre, desde até onde eu conheço e até onde eu conheço esse conteúdo, em âmbito até mundial, né? Falando um pouquinho do crédito. Antes, eu queria falar do meu livro, né? O livro que eu lancei em 2017, chamado Histórias de Cobrança. É um manual prático para a gestão da cobrança. Esse livro está disponível nas principais livrarias. Você encontra ele na internet, né, pela Saraiva, pela Livraria Cultura ou no próprio site da editora, que é a editora Estação das Letras e Cores. Mas como eu disse, fazendo uma pesquisa na internet, Histórias de Cobrança, você vai poder ter opções lá de adquirir o livro. Esse livro eu escrevi, comecei a escrever ele, acredito que, se eu for pensar, foi em 2009 que eu comecei a escrever esse livro, né? Muitos amigos meus me falavam, né? Pô, caramba, você tem tanta história, né? Você conta tanta história, por que você não escreve um livro? E aí, quando juntou poxa, você tem tanta história, por que você não escreve um livro? E o livro ia ser de cobrança, veio exatamente o tema Histórias de Cobrança, né? Então, eu falo um pouquinho aí sobre os meus 25 anos de carreira, até o momento que eu lancei o livro, falando um pouquinho sobre história, sobre situações que eu vivi, sem citar nome de empresas, nada, né, claro, mas mostrando alguns processos que deram certo, outros que deram errados, falando um pouquinho da metodologia que a gente também usou durante muito tempo e usa até hoje na Faico, né, e que nasceu lá na Go-On, que é a metodologia de avaliação com 5 pilares, né, e que a gente classifica nível de maturidade. Então, cada história que eu conto também um pouquinho e classifico o nível de maturidade daquele processo naquele momento. Muito bom. Eu acho que a gente poderia já, para dar o
pontapé inicial, na questão histórica mesmo, né? Que tal a gente contando lá do início, onde que nasceu essa história do crédito e cobrança, né? Eu tava brincando com o Tambellini antes de começar o episódio aqui, que o Tambellini foi o primeiro cara a emitir o primeiro boleto no Brasil, mas tô brincando, né? Não foi ele, não. Não. Tem cara muito mais velho que eu nesse processo. Fica tranquilo, cara. Eu sou novinho ainda. Não tenho nem 50, pô. Cara, então, legal. Eu, quando escrevi o livro, eu fui buscar um pouquinho de história, né? E aí, quando a gente pensa de cobrança em si, aonde que são as primeiras referências de cobrança? Estava muito ligada à cobrança de impostos nos tempos antigos. Então, quer dizer, onde começou a cobrança? Puta, o cara não me paga algo, né? Como é que eu vou cobrar? A primeira referência que eu achei foi muito ligada a impostos. Isso não tem muito a ver com crédito, tem a ver basicamente com um serviço, um imposto, uma obrigação, efetivamente. Mas quando a gente fala de crédito, basicamente nasceu da necessidade de uma pessoa que não tem aquela condição para exercer algum sonho, e aí você tem alguém do outro lado que tem condições de emprestar aquele valor. E aí, claro que quando eu empresto aquele valor, eu preciso cobrar por ele, e aí começa a nascer, aí nasce os juros. Então, assim, sobre crédito, efetivamente, eu não tenho uma referência de qual foi, por exemplo, qual é a história da primeira relação de crédito. Mas desde que o mundo é mundo, a gente acaba tendo empréstimos, né? Ou seja, mesmo familiares, mesmo pessoais, amigáveis, e que acabam depois gerando essa questão do próprio juros e que depois isso foi se organizando no mercado financeiro. Na parte de cobrança em si, é como eu disse, né? A cobrança ela nasceu no primeiro momento com essa questão da cobrança de impostos. E a diferença nesse processo que acontecia antes é que cobrança naquela época era um negócio meio que doloroso, né? Existia até uma situação onde o cara que devia para alguém, ele muitas vezes ele virava um escravo daquela pessoa. E inclusive com maus tratos, com penalidades, coisas cruéis muitas vezes. Então, quer dizer, as primeiras referências são nesse sentido. E a cobrança foi evoluindo à medida que o mundo também foi evoluindo. Teve uma lei chamada Livinha, que foi em Roma, que impediu a escravidão quando existiam dívidas. E essa foi a primeira lei que começou a nortear um pouquinho esse processo de como é que eu trato aquele cara que me deve, né? E dali para frente a gente vê aí diversidades em muitos países. No Brasil, especificamente, em 1990, né, setembro de 1990, lançado o Código de Defesa do Consumidor. E a partir daí a gente teve aí leis importantes, né, artigos importantes que ajudaram a dar um norte para o que pode e não pode fazer para a cobrança. E aí eu já cito os dois principais, que é o artigo 42 e o 71 do Código de Defesa do Consumidor, que falam lá que na cobrança de dívidas, o devedor, o consumidor inadimplente não pode ser exposto ao ridículo, nem ter interferido seu momento de trabalho, descanso ou lazer. Expor ao ridículo, beleza, a gente entendeu, né? Não dá pra cobrar ele pela sogra, né? Seria legal, né, cara? O cara tá devendo, liga pra sogra, ó. Né? Seria uma cobrança fantástica essa, né? Super eficiente. Infelizmente não dá pra fazer isso. Eu não posso também ligar pro vizinho, né? Por mais que a gente hoje em dia tenha o processo de cobrança e deixa muito recados, né? A gente às vezes ouve isso. O senhor pode deixar um recado pra ele? Aí a pessoa já vira e fala assim, é cobrança? Eu não posso dizer que é cobrança, né? Não, é um assunto de interesse. Não, mas ele tá devendo aí, né? Aquele vizinho enxerido, muitas vezes. Mas eu não posso abrir o assunto. Então, assim, essa questão de expor ao ridículo tá muito clara na legislação. E isso hoje em dia mudou muito e é difícil hoje a gente... mas puxa vida, eu vou terceirizar minha cobrança no escritório. Será que ele vai trabalhar cumprindo toda essa legislação? E isso é uma coisa que eu geralmente sempre falo. Hoje em dia, se você encontrar uma empresa de cobrança que não tem um processo de monitoria de qualidade gravando 100% das ligações, tem alguma coisa errada. Sim. Não é uma empresa que você vá falar, puxa, vou contratar. E os processos de monitoria de qualidade hoje são muito eficientes e existentes em qualquer tipo de empresa de cobrança. Então, matamos essa primeira parte da lei, não expor ao ridículo. Tem uma outra que é legal que fala, eu não posso interferir no trabalho, descanso ou lazer. Mas o que nós estamos fazendo agora? Agora nós estamos trabalhando, né? Daqui saindo daqui eu vou descansar, eu vou pro meu lazer. Então, quando é que eu posso ser cobrado? Nunca. E aí tem uma palavrinha muito legal que é o interferir. Quando eu ligo pra alguém, se eu ligo pra você, Guilherme, né? O que eu geralmente pergunto? Você pode falar agora? Você pode falar agora? Exatamente. Então quando você fala, eu posso falar? Cara, eu não estou interferindo. Eu superei aquela barreira da interferência. Existe hoje muita legislação, quando é que eu posso ou não posso falar com o cliente, inclusive em âmbito estadual, municipal. A grande maioria das ligações hoje são permitidas das 8 da manhã até as 20 horas de segunda a sexta.
Aos sábados, existem municípios que permitem também no mesmo horário, das 8 às 20, e alguns que permitem das 8 às 14. Então, é importante a gente saber em que lugar a gente está, de onde é o cliente, para a gente entender o que a gente tem que fazer valer em termos de legislação. Mas essa questão da interferência é, como eu disse, é muito no sentido de eu entender se o cara pode ou não falar. Quando eu falo interferir no trabalho, eu não vou ligar lá no RH do cara e falar, o fulano aqui tá devendo, será que você podia comunicar ele? Aí, realmente, além de eu interferir, eu tô expondo ele de uma forma desnecessária. Eu acho que assim, a gente tá contando um panorama super legal, acho que do ponto de vista externo, né, de legislação, a gente vê que teve um avanço, né, controlando principalmente a história da cobrança no Brasil. Eu acho que talvez daqui a pouco a gente vai começar a entrar também na questão de processo, como que as empresas lidavam com isso. Só que eu acho que vale a pena também citar como que o perfil do profissional de cobrança também evoluiu, como que era o cobrador antes. Muitas vezes a legislação também foi para poder mudar um pouco o comportamento desse cobrador, né? Dessa pessoa. Tem pessoas que não gostam, hoje é até moderno, né? A pessoa não fala mais cobrador, às vezes fala o negociador ou recuperador de crédito, né? Alguma coisa do tipo. Exatamente. Eu não sei se você sabe disso, e eu nem me lembro se a gente já falou desse assunto, eu e você. Mas, por exemplo, eu gosto muito de cinema, né? E tem alguns filmes que eu tenho lá de carteirinha, né? Que eu já assisti 50 vezes. Um deles é o Rock, né? Rock, um lutador. Você sabe qual foi... O que o Rock fazia antes de ser lutador de boxe? Não. Você não lembra? Não lembro. O filme? Ele era cobrador. Ele cobrava, na verdade. Na verdade, ele era cobrador de um agiota, né? De um italiano lá, agiota. E ele era cobrador, porque era exatamente esse papel que você falou. Pô, cara, quem que é o cobrador? É o cara lá, aquele gorila que vai lá na porta, bater na porta e falar... Pô. Tem até uma história legal de um varejista nosso que fazia cobrança. Varejista que a gente trabalhou, fazia cobrança porta a porta, né? Meu avô fazia também. Meu avô, a gente morava numa cidade pequenininha, ele pegava a bicicleta e ia de porta a porta e fazia cobrança. Fazer cobrança. Então, e esse varejista, um varejista grande, que ele tinha até aí algumas coisas de 5, 6 anos atrás, ele tinha uma estrutura muito grande de cobrança porta a porta no Brasil. E aí o cara que fazia o processo lá, ele me conta que um dia um rapaz contou pra ele que ele foi fazer uma cobrança de uma geladeira, né? Que era... Na verdade, eles não iam fazer só a cobrança. O objetivo era ir lá bater na porta. Se o cara não pagasse, o objetivo era retirar o bem, né? Como hoje você tem um processo de veículo. Se o cara não paga, você entra com o processo e recupera o veículo. Mas naquela época, tudo isso era meio que vou lá e vou retirar. O cara não me pagou, eu vou retirar. É um direito meu, né? E aí diz que um cara bateu lá numa comunidade, né? Aí diz que bateu na porta, e ele tava com a camiseta da empresa, né? Você imagina? Aí diz que atendeu lá um baita... Falou, por favor, o senhor adquiriu uma geladeira na empresa X? Aí ele, adquiri, qual que é o problema? Falou, não, eu só gostaria de saber se ela tá funcionando bem. Então, quer dizer, a gente tem essa situação, dizem que isso é verdade, né? Mas tem sempre histórias aí, lendas nesse processo todo de cobrança. Mas mudou muito esse perfil, né? Como eu citei lá, o Rock Balboa era cobrador, né? Hoje você não tem mais essa figura. Sim. A própria cobrança porta a porta, que ainda existe em muitas regiões, existem ainda lojistas, né? Varejistas, que muitas vezes usam, principalmente no interior de São Paulo, processo de cobrança pessoal. Porque às vezes é até interessante eu ter uma pessoa indo até um local. A gente que vive, por exemplo, num grande centro, a gente acaba esquecendo do tamanho desse Brasil. Quando a gente pensa no interior, num local onde a gente tem um cara que ele é, de repente, um fazendeiro, um agricultor que, na verdade, está numa fazenda e vai fazer compra num centro, cara, muitas vezes ele não tem lá do lado do local que ele tem, a região que ele trabalha, ou que ele tem a fazenda dele, por exemplo, um agente arrecadador. Então, eu tenho uma cobrança, muitas vezes, porta a porta, acaba sendo até uma ajuda. Então, hoje em dia, a gente ainda tem essa figura. Fernando Manf, que era meu sócio na Goon, e ele fala isso com bastante afinco. Pô, cara, esse nome cobrança é um nome chato, é um nome feio. Quem é que gosta de cobrança? Pô, cara, eu gosto de ser cobrado pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu chefe, pelo meu amigo. Ninguém gosta de ser cobrado. Né? Então, a palavra cobrança em si, ela não é um nome legal, né? Eu sempre costumo dizer que cobrança é um papel muito importante, né? Fazer cobrança
não é aquela coisa de eu ficar enchendo o saco do cliente. Eu tenho que ter um papel onde eu tô lá para ajudar aquele cliente. Sim. E aí, se a gente fala que o perfil do cobrador ele evoluiu nos anos, principalmente no Brasil, o perfil do inadimplente mudou muito. E a gente olha, se a gente for olhar o crédito há 10 anos atrás, cara, o crédito ele cresceu mais de 300% no Brasil como um todo. Isso fez com que a gente tivesse um novo perfil de consumidor. A cobrança em si, ela se torna uma área estratégica até do negócio. Porque a partir do momento que a gente vai ainda conversar em outros episódios sobre a questão de você estabelecer uma política de crédito, né, para você realmente falar assim, pô, quanto que eu estou disposto a assumir risco, talvez, dentro do seu negócio, o papel da cobrança é fundamental para você poder garantir o sucesso do negócio. E falando um pouco também do perfil do cobrador, a gente estava até conversando antes de começar o episódio, que muitas vezes a cobrança era meio que um castigo, né, dentro do negócio. Era a pessoa que ficava numa salinha escondida ali, tinha uma mesinha, ou a pessoa era da área de atendimento e não se dava bem, aí jogava na cobrança, né? O pessoal falava que em agências, né, de bancos, a cobrança ficava embaixo da escada. Tem que ter um canto aqui pra botar. Ele sobrou um espaço ali embaixo da escada, bota a cobrança lá. E isso também aconteceu e teve uma mudança, principalmente no Brasil, depois do Plano Real. Eu lembro que quando eu era office boy, ou quando eu comecei a trabalhar de auxiliar de escritório numa agência bancária, cara, eu lembro que nego pagava, por exemplo, existiam agências de bancos que muitas vezes brigavam para ter a conta de luz de uma grande empresa que tinha lá um valor exorbitante de conta de luz paga naquele banco. Por quê? Tinha um dinheiro que ficava uma noite dormindo numa conta, aquilo era um dinheiro absurdo, né? Lembra? Eu não sei, você é novo ainda, né? Como você falou que eu emiti o primeiro boleto. Mas eu lembro, por exemplo, do overnight. Eu não tinha dinheiro naquela época para aplicar, mas o overnight era um negócio que toda noite você botava um dinheiro lá, dormia na conta, cara, rendia uma grana, né? Então, inflação alta. Depois do Plano Real, a estabilização econômica fez com que, cara, eu não posso mais contar com esse dinheiro que vem do nada. Eu preciso ter o dinheiro de volta. Então a cobrança passou a ter um papel diferente, principalmente depois do Plano Real, com a estabilidade de economia. O Plano Real trouxe uma nova visão para o crédito, ampliou o crédito, o canal de empréstimos pessoais. Depois, no governo Lula, a gente teve a abertura do crédito consignado, que hoje é a maior carteira de crédito, se a gente for olhar no Banco Central, né? Entre os produtos de crédito, a maior carteira hoje financeira, ela é representada pelo crédito consignado, INSS, também de órgãos públicos, e quanto isso cresceu em termos de empréstimo. Mas, basicamente, a gente teve essa motivação muito, muito voltada depois do Plano Real com a estabilidade econômica. E aí fazer cobrança passou a ser um negócio importantíssimo, passou a ser uma linha de negócio, efetivamente. E quando a gente fala de crédito, existe uma relação que a gente fala muito, que é a relação risco e recompensa. Você já pulou de paraquedas? Não, nunca pulei. Mas tem vontade? Tem. Eu tenho vontade também, nunca pulei. Mas eu um dia tive a oportunidade de pular e minha mulher tava viajando no final de semana, né? E aí a galera falou, nós vamos pular esse final de semana. Aí eu falei, puta, acho que eu vou, né? Minha mulher tá viajando. Vou aproveitar, não vou ter que dar satisfação. Aí eu pensei, cara, se eu pular e eu morrer, tudo bem, né, cara? Morri, não vou ter problema. Agora, e se eu quebro uma perna, velho? Como é que eu vou ouvir dessa minha mulher? Aí eu resolvi não ir, não. Mas voltando no assunto do paraquedas, né? Por que eu pulo de paraquedas? Porque tem o quê? Tem emoção, não é? Mas pular de paraquedas tem risco, não tem? Se eu pular aqui, eu subir aqui na cadeira e pular da cadeira, tem risco? Tem, mas é bem pouco. É bem menor. Tem emoção? Não. Nenhuma, né? Então, quando a gente fala risco-recompensa, tem esse fator do paraquedas. Cara, se eu pular da cadeira, tem risco? Tem, um pouquinho, mas a recompensa também é pequena. Cara, se eu pular de paraquedas, tem risco? É um risco maior?
Mas uma bela recompensa. Quem pula fala que é emocionante, tem uma bela adrenalina, tudo isso. Mas eu tenho um risco que tem que ser calculado. E crédito tem muito a ver com isso. Quando eu assumo um risco, eu tenho que entender que eu tenho que ter um risco calculado. Se eu não assumir risco, tem como ter risco zero, por exemplo? Risco zero no cartão de crédito, por exemplo? Risco não é meu. Tô terceirizando meu risco. Exatamente. Eu não vendo a crédito, eu tenho risco zero. Ou eu terceirizo o risco. Mas minha recompensa, ela também está impactada. Sim. Cada vez que eu abro um pouco, né, meu leque de forma de pagamento, eu estou aumentando a minha chance de ganhar mais, mas só que também estou aumentando meu risco. Exatamente. Mas eu tenho uma recompensa atrelada a isso, né? Eu tenho meus juros, eu tenho taxas, eu tenho o cliente que atrasa, inclusive, e a cobrança, né? Um dia eu falei isso num treinamento e o pessoal até achou ruim, né, da empresa que eu falei. Mas às vezes a gente tem que entender que horas que eu começo a cobrar, porque é o seguinte, uma grande empresa de varejo que a gente teve, eu tava lá fazendo um trabalho, um dia um diretor me chamou e falou assim, aí, Tambelini, que legal, o fulano aqui de cobrança tá batendo palmas e soltando rojões, que é a nossa primeira rolagem, né, ou seja, aquele cara que sai de em dia e atrasa, né, é a primeira rolagem para cobrança, ela foi histórica, foi a menor de todas, e hoje eu tive que explicar no conselho porque que eu tive R$1 milhão de redução de receita de juros. Então, assim, será que eu tenho que também começar a cobrar uns 0 dias, 1 dia, 2 dias? Às vezes, quem que é o melhor cliente para mim? É o cara que paga em dia ou é o cara que atrasa 10 dias? Paga em atraso é bom, se tiver juros, né? Exatamente. Então, para um cartão de crédito, imagina, quem que é o melhor cliente? Aquele cara que paga todo dia de vencimento a fatura toda? Ou o cara que rotativa, que refinancia? Paga o crédito rotativo. Exatamente, mas que paga, isso é importante. Uhum. A gente fez um trabalho recente, né, num cliente nosso, que fala de rentabilidade. Esse trabalho era para medir a rentabilidade de clientes. E a gente descobriu que o cara lá, que é o cara inadimplente, ele é o cara... Mas aí eu tenho 2 situações. Eu tenho o cara inadimplente que não me paga, e esse é óbvio que a rentabilidade é negativa. Mas o cara inadimplente que me paga e muitas vezes volta a comprar, cara, esse cara é melhor cliente do que o cara que me paga em dia. Porque ele me dá a receita da compra, ele me dá a receita dos juros, e ele muitas vezes volta a comprar. Então, essa relação risco-recompensa é muito importante para entender o negócio crédito como um todo. Isso que você está falando é tão importante, porque eu acho que também é outro fator que aconteceu a nível Brasil, né? Antigamente quem fazia as cobranças eram as próprias empresas, né? Donas da sua própria carteira faziam sua cobrança. Exatamente. Daqui a pouco começou a surgir a cobrança terceirizada, né? Empresas de cobrança, até no seu livro você cita o tanto de empresa com KINAI específico para realizar a cobrança. Exatamente. Não é à toa que existem essas empresas, né? Exato. Porque existe um negócio muito lucrativo. Sem dúvida. Cobrança hoje é um grande negócio. Quando a gente vê essas empresas de cobrança, pensando no Brasil especificamente, quando elas não nasceram apenas para ser uma empresa que faria contato com o cliente. A gente tem que lembrar que antes de 1998, o telefone era um bem, né, no país. A pessoa declarava telefone no imposto de renda. Cheguei a ver, mas não imagina, né? É igual meu filho pergunta pra mim, meu filho tem 13 anos, ele perguntou pra mim um dia, ô pai, quando você era criança você tinha um iPad? Aí eu falei assim, eu não tinha nem televisão colorida, né, quando eu era criança. Mas quando a gente pensa, né, no telefone, naquela época, as ligações eram muito caras, né? Então você não podia imaginar que se você fosse uma empresa de São Paulo, que tinha um cliente lá em Brasília, como é que você ia fazer uma ligação para esse cliente? Se você fizesse uma ligação de cobrança, e aí não é uma ligação, são milhares, de São Paulo para Brasília, isso era muito caro. Eu tinha até uma propaganda que tinha o Pulso, né? O Pulso era um cachorrinho, era um telefone, você é novo demais, você não lembra disso também. Eu que emiti o primeiro boleto de cobrança no Brasil, eu lembro dessas histórias todas. Tinha um cachorro que era o Pulso. Pulso, né? Não sei se era Pulso ou Impulso, acho que era Impulso, né? Quando você fazia uma ligação interurbana. E o cachorro, à medida que você fazia essa ligação muito tempo, ele ficava bravo. Porque aquilo era caro, era uma propaganda na época. Né? Isso deve até achar no YouTube. Procura lá que a gente acha. E então, assim, ligar de São Paulo para Brasília, de São Paulo para Manaus, de São Paulo para Salvador, era muito caro. Então isso fazia com que acontecesse o quê? As empresas de cobrança, elas abriam filiais locais, né? Para primeiro eu ter o custo de telefonia barato e também ter um ponto de atendimento para esse cliente, né? Porque hoje a gente vê um movimento que bancos cada vez mais fecham agências, mas a gente, num tempo atrás, lá em 1980,
A gente não tinha diversidade de agências, né, de localidades com agências que a gente teve até pouco tempo atrás. Hoje a gente encontra muita agência física. Então a empresa de cobrança naquele momento acabava sendo um agente arrecadador também. E nesse cenário, então só para deixar claro, as grandes varejistas, por exemplo, iam lá, abriam escritórios e terceirizavam a cobrança em determinada região específica para baratear o custo de telefonia. Eu tinha empresa, na verdade, do varejista não. O varejista contratava uma empresa de cobrança, e essa empresa de cobrança, eu falo no meu livro, por exemplo, do Grupo Unidos. O Grupo Unidos acho que foi a maior empresa de cobrança que atuou no Brasil e que hoje não existe mais. Mas ela tinha escritórios na região, em todo o Brasil. No meu livro eu mostro até um mapa. Cada pontinho pretinho lá no Brasil era um escritório do Grupo Unidos. E ele tinha exatamente essa distribuição regional que servia tanto para ele fazer cobrança a um custo de telefonia barato, sim, quanto para ser um cara lá que fazia atendimento pessoal, porque a negociação não era como a gente tem hoje. Né? Hoje em dia você faz uma negociação de uma dívida no smartphone, pega um código de barra, e nem precisa levantar da cadeira, paga já direto no smartphone. Naquela época não tinha isso. O pessoal coloca um robô para falar com você. Um robô para falar, exatamente isso. Naquela época eu tinha que muitas vezes me locomover. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que tinha os dias lá de pagar conta, eu saía, almoçava rapidinho e ia lá com as minhas contas para pagar, de banco em banco. Pô, não era nem num banco só. Quando eu trabalhei de office boy, eu lembro que eu trabalhei no Ipiranga e tinha a rua Silva Bueno, que tinham todos os bancos que você imaginasse naquela época. Cara, eu pegava o ônibus até o final da avenida e eu ia andando e voltando até o começo, de banco em banco, pagando conta. Eu sou novinho, mas eu peguei essa parte. Eu fazia um serviço pro meu pai na época sobre isso aí. Passava de banco em banco, pagando. Esse daqui é no Brasil, no Banco do Brasil, aqui é nesse, aqui é exatamente. Não, e eu peguei antes de você, eu ia recolher extrato bancário. Você não tem noção. Extratinho bancário, naquelas caixinhas que tinha. Eu ia com um molho de chave, com 15 chaves, abrindo caixinha e pegando extrato da conta corrente do banco, né? Então, você imagina. Pô, quando eu comecei a trabalhar não tinha computador, caramba, né? Eu tinha um computador. CRM, então? CRM de cobrança? O que é CRM? O que é isso? Mouse? Não tinha, era Lotus 123. Emocionante, cara. E meu filho perguntava se eu tinha um iPad. Quando eu comecei a trabalhar não tinha computador, pô, não tinha mouse, né? Quando começou a ter os primeiros computadores não tinha mouse, era Lotus 123. Cara, era tudo na mão. Quando eu comecei a trabalhar na primeira empresa, que foi meu primeiro trabalho em crédito em 1993, foi uma processadora de cartões de crédito, as propostas chegavam, né, manualmente e a gente tinha que fazer um processo todo. Mas isso é um assunto para um outro capítulo do nosso podcast. Opa, com certeza. Pessoal, a gente tá chegando no fim. Esse assunto, história de cobrança, história de crédito, é muito grande, né? Tem muita coisa legal. O melhor de tudo é que a gente está falando de proteção de crédito no Brasil. E proteção ao crédito no Brasil, existem muitas empresas aí empenhadas nisso, que querendo ou não, gira a nossa economia. O crédito gira a nossa economia até hoje, né? Sem dúvida. Economia mundial. E verdade, o crédito é o grande fator que faz uma economia girar, né? A gente tem... O crédito ele tem uma importância, né, que não é só de girar a economia. O crédito ele tem foco de realizar sonhos, de inserir pessoas no mercado, né? Então qualquer país hoje em dia é muito observada, inclusive a relação crédito-PIB, né? E a gente deve ter isso crescendo. Esse também é assunto para uma outra oportunidade, mas a gente está evoluindo muito. A partir desse ano a gente vai começar a ter uma informação muito positiva em relação ao cadastro positivo, já está disponível para as empresas começarem a consultar. Bancos financeiros, empresas de telecom já começam a trocar informações. Utilities um pouco mais devagar, mas sim, também vão estar inseridas. Essa legislação vai estar contemplado utilities, coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos, o Bureau Positivo, as empresas de água e energia, elas não reportam informações. E no Brasil a gente vai ter isso inserido. Muito bom, Tabellini.
Terminando aqui mais um episódio do Credcast, podcast especializado em crédito e cobrança, principalmente para ajudar a sua operação, o seu negócio, para você conceder crédito de maneira segura e também fazer a cobrança quando necessário. Pelo que a gente pesquisou assim, a gente acha que é o único podcast desse assunto, mas como a gente não tem certeza, a gente não está afirmando. Mas enfim, é um podcast especializado em crédito e cobrança para ajudar você. Pessoal, só lembrando, a gente tem os nossos patrocinadores, aqueles que apoiam o nosso programa. A gente tem a FICO e também a Assertiva Soluções, duas empresas que estão aí presentes no ciclo de crédito de qualquer empresa aí no Brasil. E no mundo também, né? No caso da FICO também. No mundo, exatamente, no mundo todo. Muito bom, muito bom. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, a gente vai pedir aquela força, compartilha com o pessoal, faz o download também, dependendo de onde você está escutando esse episódio. E a hora que você for compartilhar sobre o episódio em si nas suas redes sociais, não esquece de colocar hashtag Credcast. Lembrando que o D do Cred é um D mudo, beleza? Grande abraço, pessoal! Valeu, galera! Até a próxima! Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio: Assertiva Soluções e FICO.